Por favor. Acho que foi um jogo bem disputado. Pela primeira vez a gente marca um gol mais cedo no campeonato, né, no começo do jogo. A equipe da Santo André é uma equipe de boa posse de bola, jogou com praticamente 4 jogadores meio campo, 2 meias, um velocista que eu esperava na verdade pelo lado esquerdo, pelo lado do Buffarini para jogar, mas eles até inteligentemente colocaram do lado do Júnior para jogar, mais um homem de área. O gol cedo dessa vez fez com que o time tivesse tranquilidade. Nós reduzimos um pouquinho a pressão, marcamos hoje um pouquinho mais baixo do que o de costume para tentar fazer no contra-ataque, não se expor tanto, porque eles tocavam muito bem a bola. E os gols, o primeiro eu vi impedimento no gol, agora no celular, acabei vendo pelo celular a imagem, né? O Cícero está um pouco à frente. E o gol do Araújo, 2 pênaltis antes do gol do Araújo no Wellington Nem, o árbitro poderia escolher qualquer um dos dois que o zagueiro fez nele, e o Luiz Araújo não teve a mínima intenção de colocar a mão na bola, tanto que a bola bate, a mão está para trás, a bola bate e entra pelas costas dele, né? Então eu não vejo, nesse gol eu não vejo. No gol do Cícero ele estava impedido, como muitos acontecem contra e a favor a gente no campeonato. Eu acho que não foi esse o motivo da vitória ou da derrota. Da derrota do Santo André não foi por esse motivo. Acho que o time jogou bem. Mais uma vez, infelizmente, concedemos um gol quando estava 2-0 o jogo. Não conseguimos manter o 0 no placar. Evoluímos um pouco, porque tomamos só um, né? Hoje, né? Já melhoramos um pouco. Mas poderíamos ter evitado esses minutos de quando o jogo fica 2-1, o torcedor fica apreensivo, todo mundo fica preocupado. Mas em termos gerais rendeu bem, até rendeu melhor no segundo tempo do que no primeiro, finalizou mais no segundo tempo. Eles tiveram 2 chances reais de gol, uma eles fizeram, nós finalizamos 9 vezes dentro do gol e fizemos 4 gols, então quase 50% para cada lado de acerto nas finalizações, conseguindo concluir em gol. Mas foi um bom jogo, depois do segundo tempo mudamos a maneira de jogar, né? Com a saída do Cueva, com entre 10 e 15 minutos, que já era programada, nós tentamos mudar um pouquinho a maneira como nós jogamos contra o River naquele torneio da Flórida, com 2 jogadores abertos de velocidade para tentar contra-atacar o adversário que era obrigado a sair para o jogo. Rogério, que é o seu lado esquerdo, é claro que a gente tem que ressaltar mais uma vitória por goleado, São Paulo atacando, jogando bem, mas tem aquela questão ainda da parte defensiva. Conversei com o Lugano na saída de campo, se ele se sente incomodado, seus companheiros também por mais um jogo ainda sofrer gol. E ele falou que claro que procura melhorar, e eu queria saber você, que a gente acompanhou bastante a sua carreira, que é um perfeccionista, sempre busca o 100%. Isso ainda te incomoda? Mais um jogo, uma goleada é verdade, resultado 100%. Mas sofrer gols ainda é uma coisa que tira o seu sono ou não? Não, sempre. Sono eu não tenho muito, eu durmo muito pouco, independente de ganhar ou perder. Mas me incomoda, claro que me incomoda. O que eu falo aqui para vocês, e sempre vou falar, eu defendo sempre meus jogadores, e o que a gente tem para acertar lá dentro no treinamento a gente acerta. Essa semana eu treinei, fiz um treinamento específico, muitos de vocês estavam lá anteontem, e nós treinamos a parte defensiva, treinamos defender na linha de 7 como a gente joga nas 2 primeiras linhas contra 8 adversários. Por 10 minutos nós treinamos e o adversário não conseguiu chutar uma bola no nosso gol. Hoje infelizmente foi num cruzamento, né, numa falta, uma bola parada. O Buffarini não subiu com o zagueiro, subiu com o lateral. O lateral teve um pouquinho mais de impulso, né, na bola. E aí eu não consigo ver direito, porque vi só uma vez pelo celular, é pequeno, você não tem noção muito, ela cruza toda a pequena área e nós sofremos o gol. Mas já houve uma melhora em bola em movimento, não tomamos gol logo após fazer. Nós temos que melhorar dia após dia, mas me incomoda cada gol que sofre, logicamente que é algo que interfere muito. Principalmente porque quarta-feira nós vamos para uma competição onde esse gol fora de casa ou esse gol dentro de casa sofrido pode fazer muita diferença. Apesar do nosso time ser um time que joga em busca do gol, tanto em casa quanto fora, joga sempre para fazer gols, mas um gol sofrido pode fazer diferença. Rogério, queria que você falasse sobre o Jusilei e o Wellington Nem.
Eu vou colocar aqui de forma teórica, porque são jogadores da posição. Por exemplo, o João Schmidt, que vem fazendo a cabeça de área, e o Luiz Araújo. Sim. Pela intensidade que esses dois demonstram desde o começo do ano. O Wellington Nem e o Jusilei estão muito abaixo pelo nível, pela exigência que você pede para eles dentro de campo? Não, acho os dois. O Wellington Nem, eu adoro o Wellington Nem. Acho ele um jogador fantástico. E o Jusilei é um jogador de muito boa qualidade técnica. Nós precisamos aprimorar um pouquinho a forma física dele. Ainda nós precisamos. Ele, ao menos essa é a minha visão, tá? E dos números da fisiologia. Nós precisamos, eu gosto dele, acho ele um ótimo cabeça de área, um ótimo primeiro volante, tem altura, tem todos os pré-requisitos que eu gosto, protege bem a bola, sabe jogar, tem personalidade. E nós só precisamos melhorar a parte física dele um pouco mais para que ele suporte 90 minutos e não a cada jogo a gente tenha que queimar uma substituição para um jogador específico. Mas vem evoluindo. 60, 65 minutos, acredito que ele jogou hoje, né? Vamos ver amanhã como é que se porta, vamos fazer os exames nele, como é que ele se comporta. E o João vinha jogando consecutivo. Então eu precisava descansar o João e o Thiago. Mas o Thiago, eu não tinha até o Lucas Fernandes, mas que vem também voltando de lesão. E quando a gente começa ganhando um jogo, você quer manter os 3 pontos de qualquer jeito, porque nós fomos a 14 hoje, né? O Linense tinha vencido já ontem, a Ferroviária joga amanhã São Bento, pode ser? Contra o São Bento em casa, pode chegar a 8 e nós temos um clássico no final de semana e temos 2 jogos seguidos de Copa do Brasil. Então, Jusilei entrou hoje, jogou bastante tempo, eu pude botar o Wellington para jogar, preservei o João, o Cueva também com 60, 70 minutos saiu, preservar um pouco ele, vem sentindo um pouco de dor na perna. Nós estamos tentando rodar o máximo que a gente pode. Um jogo joga Bruno, outro jogo joga Buffarini, tentando inverter. Às vezes o Buffarini, eu sei o quanto o Buffarini pode render na direita e quanto ele pode render na esquerda. Não sou estúpido, não sou uma pessoa boa, sei que ele rende mais do lado direito, mas nós não podemos botar Júnior, 90, 90, 90, 90. Então a gente vai tentando sempre girar nesse momento do campeonato onde é possível fazer isso, para que quando chegue na parte final do campeonato nós não tenhamos jogadores fora por lesões musculares em momentos que, em tese, não são tão importantes quanto jogos finais, como as 2 quartas e as finais do Campeonato Paulista, que começam em abril. Rogério, aqui. Pensando que você tem um clássico no próximo final de semana e os 2 jogos de Copa do Brasil, é até bom que tenha esse clássico, que você mantenha a sua equipe concentrada para esses 2 jogos de Copa do Brasil, que são jogos eliminatórios. E ainda sobre a questão do Jusilei, no segundo tempo o Thiago Mendes entrou jogando bem lá na frente. A sua ideia é juntar os dois, deixando o Jusilei ali na cabeça de área para um futuro, ou o Thiago Mendes e o Jusilei estão ali meio que compatíveis? Não, no momento o Thiago Mendes faz uma função e o Jusilei outra completamente diferente. O Jusilei é um primeiro volante e a posição que ele vai se dar melhor, principalmente pelo condicionamento físico um pouco abaixo dos demais, é como um primeiro volante. O Thiago Mendes é um jogador que pode jogar até até como um 10, não um 10 clássico como o Cueva, cara, diferente posição. Mas é um jogador que pode jogar pelo lado do campo, pode jogar como segundo volante, tem muita força para chegar na área. Se eu não tiver o Cueva, como provavelmente não o terei futuramente, né, pela convocação da seleção peruana, é uma opção usar o Thiago. Enfim, depende de como sejam os jogos, de como sejam montados os adversários, a gente vai montar a nossa. Acho que essa é uma posição, acho que é a tua opinião também, né? São Paulo poderia olhar com mais carinho aí. Eu não sou fã do futebol do Buffarini, não, sinceramente. Imagino que força máxima para quarta-feira, Jackson Pinheiro. Sim, Gustavo Villani, mais uma vez, ótima noite para você, aos amigos ligados no Rodada Fox. Eu conversei há pouco aqui na zona mista do Morumbi com o médico são paulino, Dr. José Sanches. Ele me disse que não está descartada a possibilidade de Maicon jogar. Ele teve um inchaço muito forte no tornozelo esquerdo na partida pela Copa do Brasil, né, a última partida contra o PSTC, e ele está em fase de recuperação. Tudo depende desse inchaço. E ele não sentindo dores. Ele disse que não é uma lesão muito preocupante, não preocupa, por exemplo, para o final de semana, só que para esta quarta-feira ele pediu um
pouco de cautela, mas não descartou a possibilidade do zagueirão Maicon voltar contra o ABC. Tudo vai depender do Maicon. Ele não sentindo dores, vai sim para a partida e, é claro, diminuindo o inchaço no tornozelo do jogador. Em relação à programação do São Paulo, amanhã a reapresentação às 4 horas da tarde no CT da Barra Funda. Deixo para vocês discutirem aí um pouco de números. Rogério Ceni sempre traz muitos números para a coletiva de imprensa e hoje eu lembrei ele de um detalhe muito interessante. O Luiz Araújo foi o segundo jogador que mais desarmou na partida contra o Santo André. Ficou atrás justamente do Buffarini. Luiz Araújo desarmou mais do que a dupla de zaga, o Lugano e o Douglas, mais que os dois volantes, ou seja, o jogador recompondo o sistema defensivo e muito eficiente lá na frente também. Rogério Ceni disse que esse é o caminho, isso que ele pede justamente para o Luiz Araújo, como um jogador inteligente que vem absorvendo muito bem isso e hoje foi um dos destaques, não só lá na frente, onde deu 2 assistências, é o líder de assistências do São Paulo nesta temporada, marcou um gol, ok, que de mão, um gol irregular, mas marcou um gol, foi o 5º gol dele com a camisa do São Paulo no profissional, lembrando que ele é de Cotia e foi muito eficiente lá atrás na recomposição. É isso, Gustavo Villani, forte abraço. Valeu, Jackson, bom trabalho, bom descanso para você a partir de agora então, companheiro. Savoia, uma observação, a partir desta fase, 2 jogos, não temos mais jogo único eliminatório, o São Paulo pega quarta-feira o ABC, mas terá de jogar no Frasqueirão, a volta contra o time de Natal. Bota fé no São Paulo para a temporada, Savoia, pelo que viu até aqui, foram 9 jogos para a gente analisar. Boto fé, e o Rogério Ceni, ele está muito concentrado nessa questão da parte física, pelo esquema que ele adota, tanto é que ele indicou 2 jogadores de beirada para contratar, justamente para poder ter como fazer o revezamento, porque é muito importante que esses jogadores marquem os laterais adversários, né? Quer dizer, a marcação, na visão dele, do futebol moderno, tem que começar pelo ataque, é exatamente isso que ele está fazendo. Eu acho que São Paulo vai encaixar, eu acho que a defesa vai parar de tomar gols, né? Perdeu muito tempo, claro que depois veio o Ricardo Gomes, mas também não jogava assim, e com o Patão. Patão era um técnico que marcava atrás e jogava no contra-ataque. Então, essa adaptação para o São Paulo, respondendo até um telespectador, é muito mais difícil do que a adaptação do Corinthians, por exemplo, que jogava com o Tite assim, do Cuca, que jogava mais ou menos assim, fazendo uma marcação individual o campo todo. Então, a dificuldade de adaptação para esse tipo de jogo, para o São Paulo é mais difícil, por isso que o time oscila. Mas eu acredito muito, acho que o São Paulo tem um bom time, fez grandes contratações, Pato, Jusilei, eu acho que o Wellington Ney vai engrenar a hora que parar de se lesionar, um jogador muito importante para o esquema, e eu acho que passa pelo ABC, principalmente porque joga primeiro em casa. Eu gosto mais de jogar primeiro em casa, né? Eu não jogo, mas se dependesse da minha opinião, eu prefiro que o time faça o resultado em casa e depois vai especular lá fora. E com um clássico importante com o Palmeiras no meio do caminho. Por falar em clássico, tem pedido o Leandro Quesada de adiamento de um outro jogo na temporada. Que é o jogo São Paulo e Corinthians, vai ser disputado em meio à disputa das eliminatórias, não é? E aí o São Paulo pede para que esse jogo seja realizado em outra data. A Federação Paulista de Futebol está estudando, porque é preciso ver quais são as datas em que São Paulo e Corinthians não entrarão em campo pela Copa Sul-Americana, que começa em maio, e Copa do Brasil também. Detalhe, né? O São Paulo tem o Prato e o Buffarini convocados e o Cueva pela seleção do Peru. O Corinthians tem o Fagner, agora vai vir a confirmação da convocação do Paraguai. Balbuena será um dos nomes e tem o Romero também. Então o Corinthians pode ter 3 jogadores convocados. Voltamos a falar do Fluminense. Daqui a pouquinho tem mais São Paulo, mais Copa do Brasil, Libertadores.